continuidade do cartão Mesa Taubaté de 8% das famílias atendidas atualmente no programa. O texto altera parte dos critérios que precisam ser preenchidos pelos beneficiários. A regra atual permite que sejam contemplados famílias cuja renda mensal per capita não supere ao valor do meio salário mínimo vigente, ou seja, até R$ 651. Pela proposta da gestão IMDBista, esse limite passará a ser de 1/3 do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 434. Das 3.812 famílias atendidas pelo programa em janeiro, 299 têm renda mensal per capita entre R$ 434,01 e R$ 651. Caso o projeto seja aprovado, essas pessoas não serão excluídas imediatamente do cartão Mesa Taubaté, com permanência que deve ser prorrogada posteriormente. A cada 6 meses, os beneficiários precisam passar por um recadastramento que reavalia se eles continuam a atender às regras. Por outro lado, o projeto flexibiliza a regra sobre o tempo mínimo de residência no município. Pela redação atual, é preciso morar na cidade há pelo menos 5 anos. Pela proposta, esse tempo será reduzido para 3 anos. O governo Saúde alega que as mudanças visam garantir atendimento às famílias cuja linha monetária sofre maiores privações, como uma das estratégias de enfrentamento à pobreza no município. Cacique, no seu coração. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma das emissoras coligadas. Você nos ouve AM 1160 kHz. Você nos acessa em www.radiocaciquetaubaté.com.br e em todas as plataformas. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. A informação na medida certa. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. Você ouviu Conexão da Tarde. Oferecimento Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Nosso presente, seu futuro. Vestibular de Verão Unital. Mais de 30 cursos de graduação presencial, com reconhecimento máximo pelo Conselho Estadual de Educação. Vestibular de Verão Unital. Cursos presenciais com mensalidades a partir de R$ 625. Vestibular de Verão Unital. Prova online agendada e outras formas de ingresso. unital.br/vestibular. Conexão da Tarde, o jornalismo da Rádio Cacique, atento aos fatos que movimentam o seu dia. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, a informação e a prestação de serviço, saúde, economia e tudo o que você precisa saber. Conexão da Tarde, com a apresentação de Guto Santos. Oferecimento Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Cacique. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique. A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve. Diariamente às 5 da tarde, aqui na Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique. Desenvolve Cidade. Oferecimento Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique. Fim de semana agradável em contato com a natureza tem nome: Estância Vale Encantado. Isso mesmo, um ambiente agradável com muito verde e inúmeras possibilidades de lazer. A Estância Vale Encantado conta com chalés amplos e confortáveis, salão de jantar, churrasqueira, lagos de pesca, trilhas, mirante, restaurante, alambique e a tradicional sala dos licores, que é aberta à degustação para hóspedes e visitantes. Pegue sua família e vá produzir momentos incríveis
incríveis e inesquecíveis num ambiente agradável e humanizado. A Estância Vale Encantado fica localizada na Estrada Municipal Tenente José Couto, 4012, na Pedra Branca, Zona Rural de Caçapava. Não espere mais, agende seu fim de semana ou feriado já. Faça sua reserva pelo número 12 99784 6034 ou 12 99753 9560. Estância Vale Encantado. Fevereiro tem folia de ofertas do Cardoso. Confira. Conduíte a manco 25 milímetros, R$ 79,00. Porcelanatos Cristofoletti, vários modelos, R$ 48,90 o metro quadrado. Vai construir? Chama o Cardoso. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você vai ouvir agora Desenvolve Cidade. Oferecimento Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique. No seu coração. Muito boa tarde. 23 de fevereiro, 17 horas e 3 minutos. É uma honra estar aqui hoje no Desenvolve Cidade, às quintas-feiras, com o tema empreendedorismo. Hoje nós estamos retomando ao vivo esse programa e sempre quando é uma estreia, sempre quando é alguma coisa nova, algum produto novo na emissora, eu tento, diante de tantas atribulações, estar aqui e fazer as honras da casa com muito prazer, diga-se de passagem. Hoje nós estamos trazendo aqui uma estreia que para mim é muito especial por vários motivos que não vem muito aqui ao caso para vocês que estão ouvindo, mas é importante vocês saberem. O pai desse cidadão aqui foi uma pessoa que me introduziu com bastante força dentro do mundo da comunicação nos idos de 1990. Não podemos falar muito de tempo, porque senão a gente revela a idade, mas é um prazer estar aqui hoje no Desenvolve Cidade, Empreendedorismo, com Alexandre Calil. Alexandre Calil, eu queria dar boas-vindas para você. Nós estamos ali com o Alexandre Soledade também na linha, vamos falar aqui com ele também, mas eu quero dizer para você o seguinte: que honra, que prazer hoje estar apresentando você aqui na nossa emissora, na emissora a qual a gente está aqui à frente exatamente há 2 anos, ou seja, 20 de fevereiro, agora, 3 dias atrás, a gente completou 2 anos aqui à frente da emissora e a gente vem trazendo novidades aqui no dia a dia. E você é uma novidade assim que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso, porque você tem muita bagagem, você é um cara que já viajou por outros lugares do mundo, trabalhou com marketing, assessoria, trabalhou na vida pública, enfim, então eu quero desejar para você todo o sucesso do mundo, que esse seja o primeiro programa de centenas que você venha fazer aqui, bem como em outras emissoras. Enfim, desejo todo o sucesso do mundo, porque você merece. Então, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre Calil. Boa tarde, André Moura. O prazer é meu. Boa tarde aos amigos aqui do estúdio da Cacique, a você que nos ouve aí em casa, que nos acompanha nas redes sociais, Rádio Cacique Taubaté. Ademir Botura, meu amigo, tá aqui do meu lado. E, eu fico até emocionado você falando isso, André, porque vem um filme na minha cabeça. Eu tava ali pensando e preparando o programa aqui. Isso tudo é muito novo para mim. Eu sempre tive acostumado a estar sentado aqui onde está o Botura, representando uma empresa ou como porta-voz de uma prefeitura, de um prefeito, como foi com o prefeito Clemente durante muito tempo, ou das empresas onde eu passei. E agora tenho a oportunidade de, assim como o meu xará Alexandre Soledad, que tanto me ensinou aí ao longo dessa trajetória aqui na Rádio Cacique, tá aqui como entrevistador, como apresentador desse programa, que eu gosto muito. Já estive aqui como entrevistado algumas vezes e agora fazendo essa via então de entrevistador. E eu tô muito feliz de estar aqui e acho que vai ser uma grande conquista pra gente começar esse programa. Eu não entendi o que ele falou. E, poxa, pra mim, realmente entrevistar você, Botura, aí vai ser uma honra, que é um cara empreendedor, um cara que tá à frente de
da área comercial de uma cervejaria que vem crescendo demais. Então, André, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, eu não quero atrapalhar, viu, Ademir, hoje aqui sua entrevista. Espero também que essa seja a primeira de muitas, né? Você está trazendo aqui um produto, eu diria que não é um produto, é uma especiaria que vocês vão falar aqui, mas como boas-vindas, né? E hoje você está tendo aí a condição de participar dessa estreia. Eu quero chamar, né, nosso chefe de jornalismo, Alexandre Soledade, para dar também aqui as boas-vindas para você, Alexandre Calil. Boa tarde, Alexandre Soledade. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para o nosso querido Alexandre Calil. Ele falou, né, que durante muitos anos ele esteve do outro lado, durante muitos anos ele levou pessoas para serem entrevistadas nos estúdios da Rádio Cacique, em estúdios de outras rádios, como assessor de imprensa. E a gente sempre teve a oportunidade de ouvir, conversar e admirar o trabalho que o Calil faz de uma forma muito honesta, de uma forma muito transparente, que traz muita credibilidade e traz muita responsabilidade também para aqueles que estão do outro lado fazendo as entrevistas. O que a gente pode falar nesse momento, André, Calil, meus amigos da Rádio Cacique, é dar as boas-vindas, né, para essa nova fase, para esse novo momento, para essa novidade que a Rádio Cacique traz. A Rádio Cacique que abriu espaço através do nosso querido André Moura, neste momento de horas diferenciadas, dias diferenciados, cada dia para falar de um tema diferente durante a semana, inovando no rádio da cidade de Taubaté. A quinta-feira é o dia do empreendedorismo. E a gente pode destacar que o que a gente está fazendo hoje, o que o Alexandre Calil está apresentando hoje, mais do que nunca é empreender, mais do que nunca é mostrar que o empreendedorismo, ele funciona de diversas formas, ele funciona de diversas maneiras, ele funciona de diversos toques diferenciados que ele pode dar e pode fazer a diferença. Então, como disse o André, para a gente não tomar tempo da entrevista, que eu tenho certeza vai ser muito boa e muito interessante para o ouvinte inteligente e privilegiado da nossa Rádio Cacique, seja bem-vindo, meu caro Alexandre Calil, conte conosco, conte com toda a estrutura que a Rádio Cacique lhe proporciona e, acima de tudo, conte também com a grande audiência qualificada que a Rádio Cacique traz, e a gente tem certeza que, junto com você, mais audiência qualificada a Rádio Cacique está conquistando. Seja bem-vindo, viu, Xará? Grande abraço para você, viu? Obrigado, Alexandre, grande professor. Espero honrar aqui as lições que você me ensinou aí, como grande jornalista que é, ao longo desse tempo que a gente teve junto. Tamo junto, meu amigo. Vamos em frente e vamos desenvolver aí o Vale do Paraíba, desenvolver a cidade, trazendo esse assunto tão importante que é o empreendedorismo. Um grande abraço, parabéns ao nosso querido André Moura também, por ter visualizado essa possibilidade de ter o nosso Alexandre Calil aí como companheiro de trabalho, mas acima de tudo, né, antes de ser companheiro de trabalho, um grande profissional de imprensa que é aqui na região do Vale do Paraíba. Isso a gente pode falar de cátedra aqui no microfone da nossa Rádio Cacique. Grande abraço a todos, boa sorte aí, bom programa, bola pra frente. Obrigado, Alexandre. É isso aí. Calil, a bola tá com você. Bom programa. Ademir, bom programa. Prazer em ter você aqui. Como disse, repito, espero que seja a primeira de muitas, tá bom? Ótimo programa para vocês aí. Um abraço. Valeu, André. Bom, boa tarde a todos. Agora, pontualmente, 17h11. Eu sou Alexandre Calil, publicitário, especialista em marketing, e você é o seu companheiro aí às quintas-feiras aqui na Rádio Cacique, sempre a partir das 17h no programa Desenvolve, falando principalmente sobre empreendedorismo, comunicação, marketing, assessoria de imprensa e trazendo bons exemplos, pessoas que
empreendem não só nas suas empresas, mas nas suas carreiras, nas suas vidas, porque o empreendedorismo é isso, ele não é só aquela pessoa que tem o seu próprio negócio, mas é aquela pessoa que escolhe os seus caminhos e que escolhe se desenvolver, aprender, ensinar, gerar emprego, gerar renda, seja na sua empresa, seja como um funcionário, como um executivo de alguma empresa ou como o dono da sua própria empresa. E você, lembrando que você acompanha aqui o programa Desenvolve na Rádio Cacique AM 1160 no seu rádio, pelo facebook.com/Rádio Cacique Taubaté, e também em breve a gente consegue transmitir pelo nosso YouTube, no meu YouTube pessoal, @Alexandre Calil. Em breve vai estar lá essa entrevista, a primeira disponibilizada. A gente vai para o primeiro intervalo aqui já, vamos faturar, porque é isso, empreendedorismo também é na rádio, precisa faturar, precisa ter patrocinador, precisa ter gente acreditando no programa, e na volta a gente retorna com Ademir Botura, diretor comercial e de marketing da cervejaria A Voz. Valeu! Cacique, no seu coração. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem, Base Ambiental conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, dessatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Cacique. Ei, você, de Taubaté e região, está cansado daquela conversa que o melhor local para você comprar seu carro é aqui ou ali, que o carro é conservado e sem problemas? Você precisa conhecer um novo conceito em loja de automóvel. Prime Stone Autos. Uma nova experiência na hora de comprar ou trocar de carro. A melhor avaliação do seu usado você só encontra aqui. Rua Polônia 18, Jardim das Nações, Taubaté. Carros impecáveis, vendedores especializados para atender e entender a sua necessidade e com o selo de garantia que só a Prime Stone tem. Prime Stone Autos. Descubra um novo conceito em vendas de automóveis. Mais informações 12-99127-3034. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Estamos de volta aqui, então, com o Desenvolve Cidade aqui na Rádio Cacique. Então se liga aqui que está começando o nosso programa e o nosso convidado de hoje, o programa de estreia aqui, meu, Alexandre Calil, que você é o seu companheiro às quintas-feiras aqui na rádio, Júnior Botura, diretor comercial e de marketing, publicitário assim como eu, e, claro, fundador da cerveja A Voz, que é esse case de sucesso extraordinário. Tá aqui, quem não, vamos fazer o merchan do Botura aqui, do Júnior, quem ainda não provou a cerveja A Voz, ela está disponível, inclusive, na rede Pão de Açúcar e em vários outros locais, e aqui em Taubaté em diversos locais, mas eu vou deixar para o Botura contar essa história. Ele que é um ganhador de 23 Leões de Cannes. Quem é publicitário sabe a importância desse prêmio, e ele, na época que era publicitário, antes de ser mestre cervejeiro, embaixador da Mastercard, idealizador da cervejaria que só faz lagers e por aí vai, ele também se aventurou aí no mundo da publicidade. E hoje está aí comandando a área comercial, a área de marketing da cerveja A Voz, que é muito, muito boa mesmo. Quem não conheceu ainda tem essa oportunidade aí, experimente, porque vale a pena. Botura, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, se apresenta aqui pro nosso ouvinte da Rádio Cacique. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado, Calil, pelo convite. Eu adoro rádio, eu sou apaixonado por rádio, então tá aqui pra mim é um prazer enorme. Eu apresento programa de podcast, então, assim, falar é uma coisa que eu adoro, né? E falar sobre cerveja, que é um assunto que tanta gente gosta e tem tantos mitos, né? Então, muito obrigado de verdade. Então, aos ouvintes aí também, que espero que vocês
gostem, que eu contribua em alguma coisa aí nessa tarde. Bom, eu sou publicitário de formação, trabalhei 15 anos em agência de publicidade, empreendi também nessa área, tive agência de publicidade. E depois de 15 anos eu resolvi transformar meu sonho em profissão. Então eu deixei as panelas, né, fazia cerveja em casa e resolvi lançar uma marca. Foi um período eu estava muito estressado com a publicidade, tinha tido um piripaque, tinha ido parar no hospital, eu desmaiei na sala do presidente da agência. Falei, cara, eu vou parar. E aí não tinha o que fazer. E aí nesses 4 meses que eu tomei a decisão de parar entre sair de fato, né, e a tomada de decisão, eu montei um business plan bem ruim, por sinal, que acho que é legal a gente falar disso, e resolvi lançar uma marca de cerveja. Eu já tinha trabalhado com publicidade de cerveja há muito tempo, né, eu trabalhei para a Brahma, eu trabalhei para a Kaiser e trabalhei para algumas marcas que na época era Grupo Skin, que hoje é Heineken. Então, era uma coisa que eu, né, acompanhei muito grupo, fiz muito teste cego, enfim, né, trabalhei na comunicação de marcas de cerveja e gostava de fazer cerveja em casa. Quando a Skin comprou a Baden, eu fui para lá, fui para Campos, fiquei quase um mês para entender o que era cerveja artesanal. E foi lá que eu despertei o interesse, né? Eu fiquei na produção, eu fiquei entendendo qual que é a diferença de uma cerveja artesanal, uma cerveja, né, que a gente fala que é mainstream, né, uma cerveja de supermercado. Certo. Para trazer para a agência e mostrar para eles. Então foi ali que despertou. E aí eu fui, anos depois, colocar isso em prática, fazer curso, me formei, sou cervejeiro formado. Eu não falo que eu sou mestre cervejeiro, eu sou um cervejeiro técnico. Eu acho que para ser mestre cervejeiro você tem que entender muito mais de biologia e química, coisa que eu não estudei tão a fundo assim ainda. Mas hoje eu faço de tudo um pouco, né? Então hoje eu atuo principalmente na área comercial, desenvolvimento de produto e marketing. E, enfim, né, sou o fundador, sou um dos sócios, sou sócio executivo. Então eu trabalho 100% dedicado à voz. Então acho que tentando fazer um apanhado geral aí da história. Perfeito, é uma linda história. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que a voz. Da onde surgiu esse nome? Da onde surgiu essa marca? Qual foi o seu grande insight? Não vou nem dizer, né, qual foi a sua inspiração, porque obviamente foram suas avós, mas eu queria que você explicasse um pouquinho da importância da escolha, e aí trazendo um pouquinho para o contexto do Desenvolve Empreendedorismo, para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem começar um negócio novo, que querem ter essa oportunidade de empreender, seja na sua carreira ou seja na sua própria empresa, a importância de você fazer um bom trabalho, um bom planejamento. E você falou que o seu não foi tão bom assim, né? Mas péssimo. Com certeza ele tinha pontos muito positivos que talvez fossem mais importantes do que aonde você errou, mas é com os erros que a gente aprende, não é isso? Então eu queria que você contasse um pouquinho da onde surgiu essa inspiração, não a inspiração, mas esse insight de cerveja à voz e como você veio trabalhando a criação de novos produtos a partir daí. Bom, a minha sócia, né, que está comigo até hoje, a minha sócia na vida também, que é a Mari, minha esposa, ela que teve o insight de trazer, a gente cria uma história real, né? Sou publicitário, não tinha uma história com cerveja. Geralmente o pessoal que lança cerveja é porque ganhou algum curso de caseiro. Eu nunca tinha mandado cerveja para concurso e tal. Então eles, né, mandavam cerveja, ganhavam medalha e lançavam a marca comercialmente. Eu não tinha isso, então eu queria contar uma história. E eu tive a felicidade de conhecer e conviver com todas as minhas avós e bisavós. Eu conheci e convivi com as 6. Pouca gente passou por isso. Eu só não conheci um bisavô. Então, dos 12, eu tive vivência com 11, né? Contando os homens e as mulheres. E eu, uma parte, né, da minha vida eu morei, né? Minha avó morava com a gente. E eu tinha uma relação muito forte com a minha avó paterna. Que é a avó Maria? Não, que é a Vodinha. Vodinha. A Vodinha. E a avó Maria depois uma ligação também de outro mundo. Eu sempre tive uma ligação muito forte com as duas. Mas a Vodinha era né, por ter vivido na mesma casa e tal, era uma ligação muito extraordinária, assim. E quando a gente foi lançar a marca, a Mari falou, pô, eu tinha um caderno que eu tinha colocado minhas memórias com as minhas avós e com as bisavós. Falou, pô, por que a gente não pega cada cerveja que tem, né? Cada cerveja que eu fazia tinha uma coisa diferente. E atrela isso à personalidade de cada uma delas. Então começou assim, cada cerveja, a gente, né, descrevia a cerveja junto com a personalidade de cada avó ou bisavó. Então começou assim, depois a gente passou a fazer, né? Acabaram todas as avós e bisavós, já homenageei avós de um monte de gente, de amigos, de familiares. Mas aí a gente entrou com as linhas, né? Então a gente foi lançando outras cervejas
Mas tudo começou assim. Perfeito. E falando um pouquinho desse lançamento de outras cervejas e da escolha por produtos, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o foco em um determinado estilo de cerveja. E eu acho que isso é uma lição... uma família, perfeito, me corrigindo. Eu acho que isso é uma lição para todo e qualquer empreendedor. Que na nossa empresa, na nossa carreira, na nossa vida, a gente precisa ter foco em alguma coisa. E esse foco ele pode ser em mais de alguma coisa. Ou seja, pode ser em várias coisas, desde que você consiga fazer bem aquilo que você se propõe a fazer. Então, se a sua empresa ela é uma empresa de serviços, de produtos, não importa qual segmento que ela é importante que você dê o foco adequado para o peso e para a importância daquilo que você se propõe a fazer. E na Cervejaria Voz, é muito legal porque vocês decidiram fazer apenas a família de cervejas Lager. E aí eu te faço a primeira pergunta para você já emendar. Toda Pilsen é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsen? É isso mesmo? É isso mesmo. Muita gente confunde, né? Então, assim, primeiro, respondendo a primeira pergunta. Sim, e isso foi um dos erros, eu acho, do meu business plan. E foi 1 ano depois que eu tomei essa decisão. E eu falo isso em qualquer lugar e para qualquer pessoa que me pergunta. A Voz só está viva até hoje porque eu tomei essa decisão. Então, um mercado começando, um mercado muito novo, todo mundo fazendo as IPAs ou IPAs, e, enfim. E a gente entendeu que só falar celebrar os almoços de domingo, os encontros de família, não seria suficiente. A gente precisaria ter um diferencial no produto. E aí o diferencial que a gente chegou à conclusão, eu e a Mari, falou, cara, e se a gente focar em só fazer cervejas lagers? Por quê? Porque pouquíssimas pessoas... Esse ano, assim, é um ano que tem muita cervejaria fazendo lagers, porque nos Estados Unidos bombou. Mas as cervejarias artesanais, elas não focavam nisso há 7 anos atrás. Então, foi essa decisão, que foi há 6 anos atrás que a gente tomou essa decisão. E eu acho que isso fez com que, né, no nosso nicho, né, a gente aqui na região, a gente chegou faz 1 ano, assim, é um trabalho que está começando. Em São Paulo, dentro do nicho das artesanais, a gente é bastante reconhecido. E muito por conta disso, porque a gente faz produtos diferentes. A gente, né, o que as pessoas na época falavam que ia ser um limitador, pô, como é que vocês só vão fazer lager? Né? Acabou sendo o motivador de ter ideia. Então a gente, hoje, depois de 7 anos de lançamento da marca, a gente já lançou mais, acho que foram 208 rótulos em 7 anos. Todas lagers? Todas lagers. Na verdade, uma ale, né? Porque a gente ganhou medalha de ouro com a nossa IPA no World Beer Awards. E aí foi o lance que foi quando que todo mundo não acreditou que a gente ia fazer isso. Porque quando a gente ganhou a medalha de ouro, a gente anunciou que ela estava aposentada. Falou, a gente ganhou a medalha de ouro no World Beer Awards, que é um prêmio, né, super reconhecido. Falou, agora, a partir de agora, a gente só faz lager. Pra quem não sabe, é o Oscar da cerveja mundial, né? Tem vários, tem vários. Tem alguns prêmios mundiais. Esse é um deles, que ele acontece dentro do Festival de Cerveja de Londres. Então ele é super reconhecido. Então aqui no Brasil, até as marcas grandes, né, participam. Então... E quando a gente fala de lager, só para aquela pessoa que não é muito familiarizada, meu sogro, por exemplo, ele fala, não, eu só bebo Heineken, e tem que ser a Heineken long neck, porque a Heineken de 600 ml não é boa e me dá dor de cabeça e eu não gosto, etc. E ele tem uma certa rejeição, e eu acho que esse é um grande desafio do mercado cervejeiro, que é fazer essa transição daquelas pessoas que estavam acostumadas só com aquele grupo de cervejas brasileiras, né? E as Pilsens principalmente, né? Mas voltando na pergunta, toda Pilsen é da família Lager, mas nem toda Lager pode ser uma Pilsen, é isso mesmo? Respondendo essa pergunta, é isso. Existem basicamente 2 famílias, tá? Tem outras coisas de levedura e o que define são as leveduras, né? O fermento é o tipo de fermentação que essa cerveja leva. Então, você tem as cervejas de alta fermentação e as cervejas de baixa fermentação. Né? Então, a gente só faz cervejas de baixa fermentação, então, que são as lagers. E além disso, você tem um outro grupo que são as leveduras que elas são da natureza, né? Então você tem as cervejas, que geralmente elas são as cervejas mais ácidas, são cervejas que são famosas na Bélgica, e aqui no Vale, principalmente na Serra, tem muita gente produzindo cerveja com leveduras locais, fazendo um trabalho
muito legal. Mas se você digitar aí tabela periódica da cerveja, você vai ver que basicamente é ales e lagers, né? Então a gente focou em só fazer cerveja de baixa fermentação. O que acontece? Eu faço India Pale Lager, então a maioria das cervejas que a gente lança... Que é muito boa, por sinal. Tem lá fazer o merchan aqui do Casa Floresta, que semana que vem Mário Miné, nosso próximo entrevistado aqui, lá tem a India Pale Lager da Voz, muito bom, Casa Floresta lá de Tremembé. É isso aí. Então, e é uma cerveja que eu trago, né? É uma cerveja que, para quem gosta de lúpulo, não deixa a desejar. Só que ela é uma cerveja que não empapuça, porque a levedura de baixa fermentação, ela esterifica menos, então ela vai deixar menos subprodutos na cerveja, e ela vai fazer com que a cerveja fique muito mais limpa. Então, e eu gosto muito disso, assim, eu bebo, né? O pessoal fala, pô, mas você bebe IPA? Bebo IPA, eu gosto de IPA. Só que eu acho que as IPAs Lagers, ou as India Pale Lagers, são cervejas que pro nosso clima são muito mais fáceis de beber. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo. Eu vou deixar a pergunta aqui, porque afinal de contas são mais de 200 rótulos. Das que você fez até hoje, qual é a sua preferida? Você responde depois do intervalo. Boa. Cacique, no seu coração. A Rádio Cacique orgulhosamente realiza a campanha para doação à Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Seja solidário, doe, transforme vidas. A casa oferece abrigo para mais de 100 idosos, uma das mais antigas do país. As doações podem ser lençóis, toalhas de solteiro, sabonete líquido da marca Pétala, entre outros. Você pode colaborar fazendo a sua doação. Banco Itaú ou Banco do Brasil. Faça um Pix. Para mais informações, ligue 3633-2777. Rádio Cacique e Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Um pequeno gesto muda vidas. Cacique. Aos sábados, domingos e feriados, o seu melhor programa é o Sim Ecopark, o Clube dos Comerciários de Taubaté. Agora com uma novidade, almoço executivo aos sábados. E no domingo você almoça pagando por quilo o melhor da culinária, preparada com carinho para você e sua família. Sim Ecopark, Estrada das 7 Voltas, número 8.888, entrada aberta ao público em geral. Venha conhecer e passar um dia agradável junto à natureza com sua família no Sim Ecopark. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique. Material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão. Pra não levar um choque, pra você não se dar mal, eu vou te dar um toque, vá direto a Coreval. Coreval Materiais Elétricos, Avenida Bandeirantes, 1051, Taubaté. Cacique. Quer deixar o seu carro ou sua moto de cara nova? Passe no Luquinha Lavacar. Lavagem completa para o seu carro, apenas R$20. Para motos, R$10. Luquinha Lavacar, Avenida Joaquim Ferreira da Silva, número 1126, Parque Três Marias. Luquinha Lavacar, seu carro brilhando. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Desenvolve da Rádio Cacique. Lembrando que você pode acompanhar o programa pela rádio, no AM 1160. Você também pode acompanhar o programa no site da Rádio Cacique, www.radiocaciquetaubaté.com.br, ou no Facebook, @Rádio Cacique Taubaté. E aí você assiste e ouve o nosso programa. É o Rádio com Imagens, também aí chegando em todo o mundo. Muito bem, recebendo hoje aqui Júnior Botura, fundador, diretor comercial e sócio da cervejaria A Voz, uma grande cervejaria artesanal aí que vem ganhando cada vez mais espaço. E antes da gente sair para o intervalo, eu deixei para ele a pergunta: dos mais de 200 rótulos que ele já produziu, né, já idealizou junto com os parceiros e junto com a equipe da Cerveja A Voz, qual é o que você mais gostou até hoje, Botura? Ninguém acredita, mas é a primeira receita. É a Valmaria Zen. Eu já fiz, né, mais de 200 cervejas depois e é a cerveja que eu mais bebo disparada. A cerveja é muito leve,
mas com bastante personalidade, né? Ela tem 18 IBU, então ela tem um amargor que é bem leve, mas ele é presente. Ela é bem aromática, né? E uma cerveja que agrada a todo mundo, agrada quem... Pouco alcoólica, né? 4,9. Eu lembro. Então ela é bem, assim, é uma cerveja muito fácil e ela agrada a pessoa que nunca bebeu cerveja artesanal e o cara que é cervejeiro, que gosta muito de cerveja e vai fazer um churrasco. Então eu brinco que ela é, dos meus amigos cervejeiros, ela é a cerveja do churrasco, porque eles só fazem cervejas extremas e compram a Val Maria Zen para levar pro churrasco. Porque a drinkability dela é muito fácil, ela é muito boa, fácil de beber, cara. Uma cerveja... e anos, né? 7 anos já produzindo e acertando. E cerveja é sempre assim, né? Você vai acertando fórmula, né? Vai ajustando, vai... Então, assim, eu acho que hoje eu tenho uma alegria muito grande de vender essa cerveja, porque eu acho ela uma cerveja que fala com muita gente, sabe? Muito bom. A Val Maria Zen também foi a minha primeira experiência com a cervejaria A Voz, foi da Val Maria, eu gostei muito. Depois de lá para cá experimentei outros rótulos que gosto muito, e uma collab que você fez, que a gente falava há pouco aqui no intervalo, que tem até uma mensagem especial para mim, que era um rótulo com uma caveira mexicana, né? Uma celebração ali do Dia dos Muertos do México, que foi um lugar que passei um pouquinho de tempo aí, vivi, trabalhei. E essa cerveja é muito bom, a pena que você não vai fazer de novo, você falou, mas tem outras muito parecidas que eu vou ter a oportunidade de provar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente estava falando aqui de venda, né, e dessa estratégia que a Cerveja Voz está tendo, principalmente aqui no Vale do Paraíba nesse momento, aqui na região de Taubaté, que é perceptível de quanto que vocês estão avançando nos pontos de venda aqui, mas tem um passo anterior que foi dado, que eu acho que foi muito relevante e que difere um pouquinho uma cerveja artesanal, que faz aquela venda né, mais para os amigos, etc., porque vocês estão presentes no Pão de Açúcar, na rede Pão de Açúcar, e não só na rede Pão de Açúcar, em outros grandes supermercados também da região de São Paulo e outras regiões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse turning point, aí, né, esse momento importante de virada da presença no ponto de venda de um varejista tão grande, tão relevante para o mercado brasileiro. Para a gente foi uma surpresa, isso foi há quase 4 anos atrás. Então, a gente passou 2 anos e meio negociando, porque eles fazem todo ano um festival das artesanais. Então, eles colocam 10 marcas lá e 2 ficam. Então, eles fizeram isso durante vários anos. A gente foi convidado o primeiro ano, eu não consegui entrar, porque eles pedem, tem um contrato, né, tanto de você garantir um volume até você conseguir entregar em prazo e tal. Então, foi um ano que a gente estava começando, era o 2º ano da marca. Eu preferi não entrar. Depois, no 2º ano, convidaram a gente de novo. A gente quase foi, mas no final, eu e a Mari, a gente... eu lembro até que a gente sentou para jantar para falar, cara, e aí, vai, não vai? A gente falou, cara, vamos esperar um pouquinho. Porque eu acho que a gente não estava maduro. Acho que isso também faz parte do empreender, né? Era meu sonho ver a minha cerveja na gôndola do Pão de Açúcar. Mas eu acho que se eu tivesse entrado nos 2 primeiros convites, eu com certeza teria saído já. E hoje a gente já está lá há quase 4 anos. E depois, né, no 3º ano da negociação, eles chamaram e aí eles deram também a oportunidade da gente negociar, né? Falaram, então tá, o que vocês precisam para entrar? Eles fizeram uma pergunta, a abordagem foi diferente. E aí a gente entrou nesse festival e ficou. Então, é um festival super bacana, né? A oportunidade da gente mandar a cerveja para todos os supermercados do Brasil, né? São mais de 180 lojas. Hoje a gente não está em todas, porque você tem loja que não performa, é natural isso, qualquer produto lá dentro do Pão de Açúcar. A gente, quando tem os festivais, até hoje, eles mandam para todas as lojas. Então, além disso, a gente está no Mambo e no Saint-Marché também, que foram redes que a gente entrou depois, e a gente está negociando com mais 2 redes de supermercado que a gente deve entrar em breve. Nessas redes, né, gôndola, a gente fez um produto específico. Então, o que a gente fez? A gente criou uma linha. Então, é uma linha que chama A Voz do Brasil. A gente pegou os nomes de mulheres mais registrados entre as décadas de 30 e 70, que teoricamente são as avós e bisavós de hoje, né? Ou grande parte delas. Pegou esses 5 nomes e a gente lançou 5 cervejas feitas exclusivamente para gôndola. Porque, assim, na Voz, na fábrica, né? No nosso bar da fábrica, a gente vende cerveja fresca. A cerveja saiu do tanque, vai pro chopp e ali você bebe, ou vai pra lata, mas são cervejas sem pasteurizar, que eu já falo a diferença. E aí, pro Pão de Açúcar, né, começou no Pão de Açúcar, pros supermercados, a gente idealizou uma linha
Então essa linha, ela é uma linha diferente, a gente faz ajustes nas receitas. Então tem cerveja que a gente põe mais lúpulo, porque a pasteurização ela tira um pouquinho do lúpulo. A gente faz acerto de amargor, porque também quando pasteuriza tem alteração de amargor. Então são receitas feitas e pensadas para estarem na gôndola. Então foi assim que começou. E aqui no Vale, a gente tem batido bastante no chopp, né? Porque é onde a gente tem um diferencial, onde a gente consegue brigar um pouquinho com as grandes aí, em questão de preço, principalmente, e trazendo produtos pensados para cá. Então, a gente fez agora, né, uma estreia no Carnaval, que foi uma estreia importante até para a gente testar os produtos, que é uma nova linha de cerveja pensada para o Vale do Paraíba. Então, a gente tem uma Kombi, a gente colocou essa Kombi no clube, né, no TCC, e foi super legal pra gente pegar o feedback ali de novas cervejas que nem foram lançadas ainda. A gente vai lançar elas semana que vem em São Paulo, e aqui em Taubaté também. Olha, você que está ouvindo a gente, praticamente é uma aula de pós-graduação aqui em marketing, comunicação e publicidade, ouvir toda esse pensamento estratégico que a equipe da Cervejaria Voz está tendo, e o cuidado para ir de forma bem pensada, estratégica, ganhando mercado, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba e aqui em Taubaté, porque obviamente o Júnior tem um carinho muito grande pela cidade, né? Se mudou para cá com apenas 7 anos, viveu toda a sua vida aqui, estudou aqui, cresceu aqui, e agora vive em Tremembé, então acho que até uma decisão um pouco até emocional, talvez, mas que está sendo feita com todo o profissionalismo que exige, porque a gente vê muitas pessoas, e aí meu pai já dizia isso, saudoso Najib Khalil, grande publicitário aqui, a quem eu presto essa homenagem, já falecido, mas tenho certeza que muitos se lembram dele, e ele deixou isso escrito no livro dele, que é muito importante a gente conhecer a si mesmo e aquilo que a gente vende, e para quem a gente vende, né? Então, a parte da pesquisa e você realmente saber quem é o seu público-alvo, quem é as pessoas que vão adquirir o seu produto, é muito importante, e eu acho que vocês estão fazendo esse trabalho de forma muito inteligente, e claro que o sucesso vai ser absoluto, e a gente já vê, né, uma estratégia de penetração de mercado da Cerveja Voz, estando pontualmente em alguns locais com grandes formadores de opinião, de uma forma muito pensada. Então hoje vocês estão ali no Casa Floresta, vocês estão no Barril do Zé Bigode, vocês estão no Carnaval do TCC, vocês estão em outros locais aqui, estão no Restaurante Vivac, que está aqui do nosso lado, ou seja, em locais realmente que são formadores de opinião, que ditam muitas vezes as tendências da gastronomia, do entretenimento aqui na região de Taubaté. São locais importantes, muito conhecidos, então eu acho que vocês estão fazendo isso de forma muito acertada, e queria que você falasse um pouquinho desse cuidado que vocês estão tendo também com essa presença nesses locais, e o que a gente pode esperar, onde mais a gente pode ver a Voz aqui em Taubaté. A gente está começando, né? Um trabalho que começou há 1 ano, né? Há 2 anos atrás eu trouxe a família para cá, no meio da pandemia. Convenci a minha esposa, depois de muito tempo, que eu queria dar uma oportunidade dos meus filhos terem a infância que eu tive, que para mim foi uma mudança muito grande. Meu pai veio para cá em 89, a gente veio em 90, quando juntou a Auto Latina. Então meu pai sai da Ford do Ipiranga e vem para a Volks de Taubaté, e a minha vida mudou, né? Então eu lembro que assim, a minha infância foi uma coisa absurda, o quanto mudou, o quanto a qualidade de vida, o sair de São Paulo transformou minha vida. Então eu queria dar essa oportunidade para os meus filhos, e está sendo muito legal. A gente já está aqui há 2 anos. Mais importante, minha esposa está adorando, então, né, foi isso. E aí, aqui, né, falando da cerveja, é claro que eu tenho mais facilidade de entrar nos pontos que a gente tem conhecimento, né, que conhece as pessoas, que conhece outros empreendedores, mas a gente está sendo muito cauteloso. Coloca, testa, isso dá certo, isso não dá certo. Isso aqui não adianta a gente querer, porque ainda não é o momento. Porque assim, em São Paulo, a gente está muito nos lugares que são heavy user de cerveja artesanal. E a Voz hoje, eu até falo assim, a palavra artesanal é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque assim, hoje eu faço cerveja, né? Eu tenho uma fábrica que faz cerveja. E às vezes a palavra artesanal, a pessoa remete a amargor, a pessoa remete a coisas muito fortes. E eu, desde que eu lancei a Voz é feita para ter cervejas, né, muito fáceis de beber. Não, e muito fácil de beber. Eu não gosto de ter cerveja que a gente fala que é de bottle share, que é você abrir para dividir, para tomar um golinho, porque a cerveja é muito forte.
a gente gosta de ter cerveja com grande, né, que a pessoa pode tomar mais do que uma lata. Então, que seja uma experiência também. Seja uma experiência. Essa linha, por exemplo, que a gente está vendo aqui, que é em busca da Pils perfeita, é isso, é a gente pegar a cerveja e uma receita e ir testando. Troca o malte, troca o lúpulo, põe um pouquinho mais amargo, menos amargo, e aí a gente vai testando, vai, né, coloca para vender e vai pegando feedback. Faz, né, a gente tem uma fábrica hoje de 3.000 litros, né, que tem um bar na frente, e além disso, tudo que a gente escala, a gente tem uma parceria com uma fábrica em Suzano, que é onde a gente faz as produções de grande escala. Então, assim, o que eu tô tomando cuidado aqui tem muito... Primeiro, a voz não é conhecida, então a gente está fazendo um trabalho do zero. Então não adianta falar, porque lá em São Paulo, porque eu tô na Mastercard, porque eu tô no Pacaembu, né? Porque a gente tem uma operação no Pacaembu, e eu, por ser embaixador da Mastercard, tenho um restaurante, que agora foi eleito o melhor restaurante de São Paulo pela Veja, que é o Priceless, lá em São Paulo, é no rooftop do Shopping Light. A gente está lá também, então não é porque eu tô lá que aqui ninguém conhece a voz. Então a nossa estratégia aqui é começar devagar. Começamos devagar, a gente está aumentando agora, né, os investimentos e a distribuição, mas muito teste, assim, tem várias coisas que a gente já viu que neste momento não vão dar certo, então a gente tem que dar um passo para trás e tomar muito cuidado. Tem muito mito cervejeiro, né? As pessoas têm esse mito, igual você falou, da garrafa, cara, assim, é uma coisa que a gente tem que o tempo inteiro falar, gente, não é assim, porque essa aqui... Brahma de Agudos. Essa aqui me dá dor de cabeça. A água de lá é melhor do que a água daqui. Isso foi há muito tempo atrás. Hoje a tecnologia, eu reproduzo a água aqui em Taubaté, a água de qualquer lugar do mundo, de um jeito muito simples, né? Você corrigir a água hoje é um negócio muito simples. Então, tem muito mito que a gente tem que quebrar, né? E bater na tecla. Cara, beba cerveja fresca. A melhor cerveja que você vai beber é a cerveja mais fresca que você conseguir achar. E você falando de cerveja fresca, já fica o gancho para o próximo bloco e último da nossa entrevista, porque a gente vai voltar de polêmica. Tá? Nós vamos voltar a falar de um teste às cegas que você participou, a convite da coluna de um grande jornal, e que deu aí um rebuliço nas redes sociais, né? Muita gente comentou, muita gente falou, e eu queria que você contasse um pouquinho disso. E no nosso último bloco, eu queria que você falasse também do marketing de experiência, que é muito legal, que vocês bolaram lá no bar da Cerveja Voz de São Paulo, que para quem não sabe, quem estiver ouvindo no rádio, o legal é isso, né? Que o rádio deixa você imaginar as coisas. Imaginem vocês alugando um quarto de hotel, né? Um quarto para você ficar, para você se hospedar, você, sua namorada, seu marido, enfim. E dentro desse quarto sai uma cerveja, sai uma chopeira direto para você do tanque gelado da cervejaria que está ali onde você está hospedado. Acho que não deve ter jeito de tomar cerveja mais fresca do que isso. E eu queria que você falasse um pouquinho do Bar da Voz em São Paulo e do quarto de Airbnb que vocês têm lá na volta do intervalo. No seu coração. Conexão Cacique, o jornal das suas manhãs, de segunda a sexta, das 7 horas às 10 da manhã. Jornalismo com credibilidade, transparência, isenção da informação e tudo o que você precisa saber nas primeiras horas do dia. Conexão Cacique, com Alexandre Soledade. Oferecimento Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique.
Estamos de volta aí, aqui com o nosso Desenvolve Cidade, e hoje recebendo a ilustre presença do criador da cerveja A Voz e hoje diretor comercial, sócio da empresa. E a gente falava no intervalo que a gente ia voltar com polêmica, mas antes disso eu queria que o Júnior Bottura nos falasse um pouquinho desse marketing de experiência que a gente tem lá no bar da Cerveja A Voz em São Paulo, e que é um local muito legal, porque além do bar você tem a própria fábrica da onde nascem as receitas, e na parte de cima desse casarão onde funciona o bar, você tem um quarto para ser alugado de Airbnb. Então você pode se hospedar dentro da fábrica, dentro do bar, e o que é melhor? Sai uma chopeira direto do tanque para o quarto, para que a pessoa que está hospedada lá possa tomar o chopp direto no próprio quarto. Como é que é isso, Bottura? Explica de onde surgiu isso pra gente. Isso foi assim, a Voz está num lugar muito... as pessoas não acreditam, né? Porque a gente está numa casinha antiga, e quando a gente alugou para ser só o depósito, só para ser a câmara fria, e morava, uma senhora morava em cima. Quando ela saiu, eu falei, vou alugar. E aí eu aluguei a parte de cima e eu não tinha muito o que fazer. Bom, meu sogro é arquiteto, o lugar que era para ser só um depósito, ele foi lá e quebrou tudo e viu que era tijolinho à vista, enfim, deixou de um jeito lindo. Quando eu abri, as pessoas achavam que era bar e chegavam lá. Eu falava, não, aqui não é bar, tal, pode encher o growler. Aí eu tinha câmera fria lá, coloquei uns bicos, podia encher o growler e levar. As pessoas começavam a chegar com cadeira, com pipoca, e ficavam lá. Aí dava 8 horas, eu abria das 5 às 8, só pra encher growler. Eu falava, gente, precisa ir embora, aqui não é bar, tal. Até que um dia um dono de um bar que gostava muito de ir lá virou pra mim e falou, cara, é muito chato você falar isso, cara. Assume, cara, olha isso, olha quanta gente tem aqui, tem mais gente do que no meu bar, pô. Assume que isso aqui é um bar, abre até mais tarde e tal. Aí eu fui conversar com os vizinhos, né? Eu falei, pô, tô pensando e tal. E aí eu fui abrir, né? Fui até as 9, depois até as 10, hoje já vai até meia-noite, com super respeito, música até as 10 e tal, porque eu tô num lugar super residencial. E ali é isso, é o nosso teste, ali é né, muito importante. A gente tem 2 pessoas que trabalham lá, que é a Linda e o Rafa, que estão lá com a gente desde sempre, que são as pessoas que falam, essa aqui a pessoa achou isso, essa aqui dá um feedback pra gente, porque estão ali no dia a dia. Eu fico uma vez por semana também para entender o feedback das cervejas. Tudo que dá certo a gente escala. Agora podemos vender em outros lugares e tal, e aí a gente transforma essas receitas em receitas que vão ser feitas em tanques de 2.000, 5.000, dependendo da receita. Então é assim que funciona. O quarto fica na parte de cima, depois que eu aluguei não tinha o que fazer, transformei um quarto, que até foi matéria do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, foi super legal, que a pessoa chega, é na confiança, ela escolhe, ela tem 7 tipos de chopp que você pode escolher, você engata um, passa a noite bebendo e anotando o que você bebeu. Na hora do check-out você fala, bebi 10, bebi 11, bebi... No começo eu pesava o barril, né, pra ver se o cara... E é muito, muito louco, porque todo mundo fala, vocês vão te roubar, As pessoas sempre erram pra cima. Acho que tem um lance da pessoa querer falar que bebeu mais do que bebeu, sabe? Então, é um negócio que muito legal. No meio da pandemia a gente parou, né, de alugar. E aí agora a gente tá fazendo umas reformas para voltar de vez. Então, em breve, aí nos próximos meses, a gente volta com essa operação de Airbnb que foi interrompida pela pandemia. Excelente, realmente o marketing de experiência é uma forma que a pessoa possa realmente vivenciar o seu produto, o seu serviço e guardar aquilo na memória. Tenho certeza que deve gerar inúmeras fotos instagramáveis. Eu quero aproveitar aqui para mandar um oi, um abraço especial para minha mãe, Maria Silvia Miné, que eu já vi que está acompanhando ali no Facebook. Um beijo, mãe. Estou aqui na Rádio Cacique. O grande Arthur Bisordi, secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão do prefeito Clemente em Tremembé, está nos acompanhando. A Edna Guardiano, que trabalhou comigo. Muito legal ver você aí também, Edna, valeu. E é isso, para todo mundo que estiver ouvindo a gente, galera da República Nós Que Voa, lá em São Paulo, Raulzinho, Tulhão, toda a turminha. E pessoal aí que estiver nos ouvindo, nos acompanhando, nos prestigiando, muito obrigado aí pela sua audiência. E a gente falou, né, antes de sair para esse intervalo, que a gente ia voltar com polêmica, né, depois que o Júnior explicasse um pouquinho sobre essa experiência. E a polêmica é que recentemente o Júnior Bottura foi convidado a ser jurado de um teste às cegas de cerveja. Esses que as pessoas se vendam ou que tomam a cerveja sem saber o que é, dão as suas notas e depois elegem aquela que mais agradou. E você falou há pouco que a melhor cerveja é a cerveja mais fresca, e depois eu vi inclusive um conteúdo seu na rede social, que por sinal é @Junior
Botura? JR Botura. JR Botura com 2 T's. Quem quiser, segue o Botura aí, segue o Júnior Botura, @JR Botura com 2 T's no Instagram. E me segue também ali, @AMCalil. Calil é CALIL. Me segue no Instagram também, que depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo futuramente lá. Tô quase virando aí um... Cerveja Voz também. E o @Cerveja Voz, muito importante. Repete também. Vamos seguir, e obviamente vamos seguir a Rádio Cacique, né, galera? @Rádio Cacique Taubaté. Grande Rádio Cacique aí, levando também a imagem para você. Mas eu queria que o Botura falasse nessa reta final que a gente está entrando aqui do programa, explicasse um pouquinho sobre qual foi a polêmica do teste às cegas, qual foi o veredicto e o que você tem aí de aprendizado sobre isso e o que é legal, né? Como que isso se relaciona com a marca, como isso se relaciona com a rede social e essa parte aí dos haters, da parte negativa também, das críticas, como é que foi isso? Explica pra gente. Foi uma repórter, né, de um jornal de São Paulo, e ela me convidou, eu e mais 4 pessoas do mercado. Eu, por só fazer cervejas lager e tal, era representando ali o cervejeiro, tinha alguns sommeliers. E aí, a ideia ali, ela pegou 13 cervejas de supermercado, de gôndola, e fez um teste às cegas e pediu pra gente avaliar. Você testou 13 cervejas? 13. Nossa, é muita cerveja, hein? 13. Não, mas assim, você não teste, assim, pra deixar claro. Não, é um golinho, você cheira, você pode... Não, mas eu digo, é muita cerveja pra você poder depois diferenciar uma da outra, porque em 2, 3 a gente já se confunde. Mas é bem golinho mesmo, assim, as pessoas falam, pô, o cara tomou... Não, a gente bebe golinho mesmo. Então, e aí, né, colocamos as notas e tal, sem saber, né, os defeitos, as qualidades, a gente fez uma descrição ali. E aí foi publicado como a coluna elegeu a melhor cerveja puro malte do Brasil. E a polêmica foi, nem todas as cervejas que estavam ali eram puro malte, porque depois a gente viu as latas abertas. Então a gente depois explicou isso para as pessoas. Eu acho muito legal esse tipo de teste, porque é uma base de parâmetros. Só que assim, é a minha opinião e a opinião de mais 4 pessoas. E, né, foi eleita, foi feito um ranking. E aí o que foi polêmica é porque a cerveja que todo mundo achava que ia ganhar ficou lá embaixo, né? E ganhou uma cerveja que as pessoas até entenderam no final ela ganhar, e a segunda e a terceira colocada o pessoal ficou... Ué... E aí, enfim, começaram a falar que a gente ia ganhar dinheiro pra colocar essa em primeiro, enfim. E aí eu tive que fazer aquilo de me explicar. Eu falei, gente, não. Inclusive, se você fizer o mesmo teste cego comprando a cerveja aqui em Taubaté, não comprar em São Paulo, e depois você pegar as datas de validade, você vai ver que o resultado vai ser outro. Com certeza o resultado vai ser outro. E eu convidei as pessoas a fazerem esse teste. Porque o que acontece? Depois eu fui olhar ali embaixo das latas. Tinha lata que ia vencer em fevereiro, né? O teste foi feito no começo de fevereiro. E tinha cerveja que ia vencer em outubro. A probabilidade dessa cerveja que vai vencer em outubro ser muito mais fresca do que é óbvia, né? Porque geralmente você dá ali 10 meses, 1 ano, depende da marca, dá... Né, Então, o que eu convido as pessoas a falar assim, isso vai mudar. Porque depois que você invasa, imagina, a cerveja... fica no depósito da cervejaria, viaja para o depósito viaja no sol, vai para o depósito do supermercado, vai para a gôndola, fica exposta à luz. Então, a dica que eu dou é para as pessoas, né, pararem um pouco de acharem, falar assim, eu só bebo tal cerveja, Todo mundo que eu consegui fazer, que topou fazer teste cego, entende que a cerveja que você acha que é a que você mais gosta não necessariamente vai ganhar. Então, a dica que eu dou é, vejam data de validade. Quanto a data de validade estiver mais para frente, muito provável que essa cerveja vai ser mais fresca. Deem valor para as cervejarias que estão ao seu redor, né? Então, se você tem cervejaria, né, perto de você, dá valor para isso, né? A cerveja vai chegar fresca, a cerveja vai chegar, né? O chopp vai estar sempre refrigerado. Uma coisa também, muita gente fala, eu não gosto de chopp, porque chopp me dá isso, me dá aquilo, eu gosto mais de cerveja. O único lugar no mundo que tem essa diferenciação é no Brasil. Então, só aqui que a gente chama de cerveja, uma coisa... Então, assim, a diferença uma é pasteurizada, né? Que é você interrompe tudo que tem de organismo vivo ali. E a outra não, a outra é uma coisa fresca, né? Então, se você tomar uma Brahma no tanque e tomar uma Brahma de lata, você vai ver que a diferença é muito grande. Se você tomar uma Brahma no chopp e tomar uma Brahma na garrafa, você vai ver que a diferença é muito grande. O único produto da Ambev não pasteurizado é o chopp Brahma. Então, tem até outros chopps da Ambev que eles pasteurizam. Então, assim, bebam cerveja fresca, façam um teste que vocês vão ver que,
Nem sempre a cerveja que você acha que você gosta mais vai ser a que você vai gostar às cegas, né? E sempre que for fazer esse teste, com cerveja a temperatura mais próxima do ambiente possível, né? Não tomar ela gelada, porque cerveja muito gelada, você toma qualquer coisa. Exatamente. Ela congela suas papilas gustativas e aí você pode beber qualquer uma. Porque... E a temperatura ideal para degustar uma cerveja artesanal, uma cerveja de qualidade, qual que seria? Cara, isso é polêmico porque assim, eu acho que tem uma coisa cultural, né? Se eu falar, toma cerveja a 7 graus, você não vai ter o prazer, porque a gente vive num país quente, então é legal você tomar uma cerveja gelada. Mas muito gelada, quando você pega ela -5, -4, sabe? Pô, isso aí você não vai sentir nada. Então, eu acho assim, quanto mais quente você se sentir bem, melhor. Melhor. Mas assim, não vou falar que é a 7 graus, que seria o certo. A temperatura ideal é aquela que mais te dá prazer ali no momento. Que te dá prazer no momento, mas lembrando que, né, quando ela esquentar, se ela tiver com defeito, por isso que você não deixa esquentar. Você fala, essa aqui já tá quente, você já começa a achar ela ruim. Não é que ela tá ruim, é que ela tá cheia de defeito e eles aparecem quando ela esquenta, entendeu? Perfeito. Muito bem. Olha, a gente está chegando aqui na reta final e eu só tenho a agradecer demais você que acompanhou a gente aqui na Rádio Cacique e principalmente Ademir Júnior Botura, ou Ademir Botura, ou Júnior Botura, ou Bots, como eu chamo ele de vez em quando no telefone, por essa aula aqui de marketing, de empreendedorismo e de cerveja artesanal. Eu já estou com a minha aqui, a minha cerveja Voz, vou levar ela, o pessoal do estúdio aqui está tudo com inveja, infelizmente só tem 2 e eu vou tomar as 2, então vai ficar para a próxima. Demir, obrigado demais, Botura, valeu. Acho que foi muito legal ter você aqui na estreia. Acho que acertamos no convidado de estreia, porque realmente muito profissional, um cara que sabe tudo e foi um grande prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. Qualquer dúvida que tiverem, quiser mandar lá no meu Instagram, qualquer pergunta sobre cerveja, estarei aí para tirar as dúvidas de vocês. E, cara, de novo, obrigado à rádio aí por me convidar. Eu adoro rádio, sou apaixonado. E muito boa sorte, cara, que seja o primeiro de milhares de programas que você venha fazer aí. Valeu, Botura. Isso aí, eu sou Alexandre Calil, direto aqui da Rádio Cacique. Muito boa tarde a todos e semana que vem a gente se encontra às 17 horas aqui no Desenvolve Cidade. Valeu, um grande abraço. Cacique, no seu coração. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma das emissoras coligadas. Você nos ouve AM 1160 kHz. Você nos acessa em www